Interessante. Antes em Assim. off aqui, a gente já tinha jogado assim, a gente estava conversando sobre a questão da que de certa forma os ateus hoje, eles estão ali, eles praticam o bem, né, sem discutir agora o que que é o bem e o mal e tudo mais, Uhum. mas enfim, eles têm uma certa ética porque a religião os moldou, né. Se não fosse a religião, por exemplo, pode ser que, enfim, a moral fosse totalmente diferente e cada fosse, enfim, todos fossem muito niilistas e ao ponto de não praticar uma moral, enfim. Você discorda dessa visão, assim, de que hoje as pessoas elas foram muito condicionadas pela própria moral cristã, assim? Eu discordo disso. Eu discordo dessa ideia de que nós somos condicionados pela moral cristã, mas sim por certos aspectos presentes na moral cristã que podem ser desvinculados dela, que são os aspectos relevantes. Podem ser Por ex desvinculados? Pode, eu acredito que pode. Como, por Eu acredito que exemplo, a não questão matar uma pode. pessoa? Exatamente, não matar outra pessoa, né. A menos que tenha uma boa razão que justifique esse tipo de morte, né, como por exemplo legítima defesa, e esse tipo de atitude, né. Esse é um exemplo paradigmático e mais claro de um tipo de atitude que claramente é secularizável. Não precisa ter uma divindade comandando, emitindo um comando divino, né, como se diz na metaética, né, nas teorias sobre, o que determina, o que estabelece o significado daquilo é certo e errado, né, e o que estabelece, se uma alegação moral ela é correta ou incorreta, né. Uma teoria religiosa como essa, ela é irrelevante para essa questão, ao meu ver. É possível se articular noções de ética, ali secularizadas que dão conta de por que que a gente tá justificado em acreditar que matar pessoas, né, matar outras pessoas é algo moralmente errado. A menos que tenha uma boa razão Se que a gente justifique. pegar, por exemplo, a traição, você acha que a traição é ética? É ético praticar a traição, no caso? Não. Eu acho que você trair uma pessoa é você romper com um laço de confiança que você estabeleceu com o outro. E isso favorece uma desagregação, em um seio específico, como seio familiar, ou então um seio entre cônjuges, né, pessoas ali que, enfim, um esposo e uma mulher ali, aliás, um marido e uma mulher e coisa e tal. Então é um rompimento de uma relação muito íntima e significativa, né, que no caso ali foi rompida por causa de um ato de traição particular ali de uma pessoa, né, uma das pessoas que estão na relação ali. Então isso é algo ruim, gera consequências ruins e, no caso, é algo que pode ser visto como uma atitude incorreta, né, porque você está violando os deveres, né, que os filósofos, certos filósofos ali, da Seria moral. do meio que do um contrato social, assim, entre as 2 Não, pessoas e a não pessoa vai precisa ser violar. exatamente um contrato social, pode ser uma teoria que advoga que existem os chamados deveres pro tanto. O que que isso significa? É os deveres prima facie ou os deveres ali que a gente está à primeira vista, alinhados, né, que a gente deve estar à primeira vista alinhados, do que outros, né, e que esses deveres só são superáveis se no caso houverem consequências muito drásticas que favorecem, no caso, com que a gente deva violar esses deveres. Não Então, por entendi, exemplo, cara. Calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos vamos lá. lá, vamos chegar lá. Esses deveres, né, os exemplos desses deveres são, por exemplo, de não mentir. A gente tem um dever, à primeira vista, de não mentir, a menos que tenha uma boa razão que nos justifique a mentir. Por exemplo, imagine um cenário de uma Alemanha bigodista, certo? Estamos imaginando aí um cenário de uma Alemanha bigodista. Vamos supor que você está escondendo um casal de judeus no seu porão, no porão da sua casa. E você chega um soldado bigodista batendo lá, toque, toque, na sua porta. E você abre a porta. E ele pergunta: você está escondendo um casal de judeus aí? Parece que nesse caso, apesar de a gente ter um dever geral, um dever à primeira vista de não mentir, nessa ocasião nós somos razoavelmente justificados em mentir, né, para esses soldados bigodistas, para que no caso poupe as vidas das pessoas, que são bem maior, que isso favorece a superação desse dever à primeira vista, entendeu? A mesma coisa com o dever de não matar. O dever de não matar é um dever prima facie, à primeira vista. A gente só deve matar se no caso a gente tiver uma boa razão que nos justifique moralmente a matar. E isso independe de Deus. Talvez essa questão realmente não dependa de Deus, cara, mas de certa forma outras questões éticas hoje são baseadas na moral, enfim, de religiões, né. E sim, Então, são por exemplo, influenciadas é porque assim. a própria monogamia, assim, presente no Ocidente, Uhum, geralmente é um meio que um consentimento de que é certo você ficar só com uma pessoa. uhum. Isso é muito mudado pela religião. Se for Sim, pegar, por existe uma certa exemplo, influência. a religião nórdica lá, os vikings, tipo, os homens poderiam ficar com várias mulheres e tal, enfim. Não julgando se é certo ou errado, mas enfim. Aqui no Ocidente, onde a gente tá, principalmente no Brasil, é tipo assim, é muito claro pra mim que a ética é muito influenciada ali pelo ambiente, pela cultura, né, pela religião, assim, sabe. Uhum. Entendo.
Existe uma certa gota de verdade nessa alegação, no sentido de que, de fato, a forma como nós nos familiarizamos com esses deveres é através das religiões, em boa parte das vezes, boa parte dos casos. Mas eu defendo que, no caso, esses deveres são incorporados nas religiões. Esses deveres, eles precedem as religiões. E, no caso, as religiões, elas se ancoram em alguns desses deveres. E, algumas vezes, eles favorecem a violação desses deveres. Mas e como que você explica, Esse- então, que na religião nórdica lá, o homem poderia pegar várias mulheres e aqui os corretos seria ficar com uma mulher só, entendeu? Entendi. Existem algumas alegações, né? Que são alegações que são chamadas não murianas. E outras que são chamadas de alegações murianas. A gente Legal, chegou a fala aí. comentar isso Você ia no me off. explicar em off, né? Eu Mas, iria te explicar em off. Existem algumas alegações, inclusive no âmbito moral, que são alegações que são, se não universais, ao menos quase universais, né? Quase universais. Que estão presentes na maioria das culturas, se não em todas elas. Como a questão do dever de não mentir. Ou o dever de... o dever de não matar. Então, esses são crenças, a crença de que, no caso, matar sem uma boa razão e que mentir sem uma boa razão são coisas erradas é algo que é quase universalmente, se não universalmente compartilhado, ok? Essas alegações, elas são alegações de senso comum, como são denominadas. E por que eu falei que são alegações murianas? Por causa de um filósofo analítico acadêmico chamado G. E. Moore, ok? Que ele defendeu essa ideia de que, no caso, existem certas crenças que nós formamos com base em certas experiências que têm um nível de vivacidade, né? Um nível de vivacidade e resiliência ali com relação à dúvida dos céticos, né? A dúvida dos céticos, como os céticos radicais acerca da realidade exterior. E, nesse quesito, algumas dessas alegações são algo que as religiões incorporam no âmbito moral, por exemplo. Como os dois exemplos que eu listei, que são os mais claros de todos. De que matar alguém sem uma boa justificativa, uma boa razão, é moralmente errado. E no caso ali, mentir pra alguém sem uma boa justificativa também é moralmente errado, à primeira vista. Essas religiões, elas absorvem isso. Tá, mas matar alguém sem uma boa justificativa, você já tá colocando uma condição. Uma assim. condição. Exatamente. Porque existem casos em que, em todas essas sociedades, matar é algo tomado como sendo justificado. Aí agora, pra nós sabermos se de fato essas justificações são procedentes ou não, a gente deve discutir filosoficamente e analisar as alegações morais particulares Mas e essa- testar contra casos específicos, né, envolvendo dilemas e coisa e tal, né? Mas é uma veja forma razoável bem, de testar David, essas alegações. Nesse caso de matar uma pessoa, pros nórdicos, aí que depende do ponto de vista, né? Você falou matar uma pessoa Tem uma boa razão. sem que uma justifique, boa razão. moralmente suficiente que justifique. No caso, você acha que é uma boa razão os nórdicos matarem as outras pessoas porque achavam que, enfim, Não. eles Iriam pro Valhalla, né? Valhalla, etc e tal. Não. Então, Porque, mas pra justamente eles... porque é falso essa Mas, crença. mas aí como que você sabe que é falso, entendeu? Nós vamos entrar, o quê? A gente entra na discussão sobre filosofia da religião e também a gente analisa os casos particulares e a gente tenta suscitar uma intuição moral dessa pessoa através de certos exemplos que ela vá concordando, né? E que gerem problemas para a visão de mundo dela, para as próprias intuições morais dela. E aí a gente vai tentando visualizar e favorecer com que a gente chegue a um denominador comum acerca de qual crença é mais procedente, dado certas intuições racionalmente ponderadas. É assim que a gente faz. Pelo menos de acordo com certos filósofos, né? Que na ética, né? Principalmente na metaética e na ética normativa, são chamados de intuicionistas, né? Intuicionistas. Eles buscam resolver a questão dessa maneira. Ou seja, através de certos dilemas morais, através de certas questões apresentadas para essas pessoas, né? E que propiciem intuições em comum, a gente consegue, mais ou menos em comum ali, em boa parte das pessoas, né? A gente consegue visualizar se, no caso, uma certa crença moral que a gente tem, ela é equivocada ou ela não é. Se ela é revisável ou ela não é. É assim que os intuicionistas lidam com isso. Desse ponto de vista, você tá meio que pegando uma coisa da nossa cultura e pensando que é errado no caso deles, né? Sim, Mas então quem define o que é o certo e o errado, entendeu? como eu disse, a gente vai discutir isso em termos de filosofia moral e analisando casos particulares frente a dilemas morais específicos. O exemplo do dilema do bonde é um exemplo claro. Sim. Qual que é a intuição compartilhada entre a maioria das pessoas que entram em contato com o dilema do bonde? Né? Pra quem não sabe, o dilema do bonde é o dilema onde você tem 5 pessoas, né? 5 pessoas ali em um certo trilho, né? Amarradas, e tem uma pessoa no outro trilho amarrada. E aí, no caso, tem um bonde desgovernado. Esse bonde tá desgovernado e ele vai passar por cima de algumas dessas pessoas, de uma ou algumas. Nesse caso, vai passar por cima, no caso ali, das 5 pessoas, se você não fizer nada.
Mas você tá perto de alavanca que pode mudar o trilho e favorecer com que esse bonde atropele uma pessoa e poupe 5 vidas, 5 pessoas. Nesse caso, qual a intuição compartilhada da maioria das pessoas nesse caso? Parece que a intuição de que seria moralmente correto você apertar, né? Ou você puxar a alavanca e, portanto, mudar o trilho. Pra evitar com que, no caso, 5 pessoas sejam mortas e uma seja morta no lugar. Poupando a 5. Sim. Mas existem pessoas que vão contra essa ideia utilitarista também. Sim. Por isso que é interessante a gente ir analisando certos outros casos e outros dilemas que vão gerando, no caso, mais empecilho para a pessoa. Então a gente vai modificando cenários e vai tentando favorecer com que a mesma intuição seja suscitada no outro. E a gente vai vendo se a gente consegue chegar numa coisa Geralmente, moral. se você fizer isso, a pessoa vai... Se você for sondando a pessoa, geralmente a pessoa acaba chegando, no caso, ali na mesma conclusão que você. Geralmente. Vai Interessante. ter alguns casos específicos onde a pessoa não vai compartilhar sua intuição? Vai. Mas esses casos, infelizmente, a gente não tem uma resolução no momento. Mas a gente pode tentar articular outros cenários e ir analisando pra ver se O a que eu gente acho consegue sustentar interessante, intuições David, é que, similares tipo assim, em nós. Tanto em mim, quanto na pessoa que tá discordando. geralmente a pessoa, ela não... Tipo assim, ela fala, porra, eu puxo a alavanca. Mas quando você fala, e se... Aí você complica o problema, né? Você complica o problema. Se você tivesse que empurrar uma pessoa, então você tá em uma ponte, o trem vai passar lá em cima das 5 e você tem que empurrar uma pessoa pra salvar os 5. Aí tem até estatísticas, estudos e tal, mas parece que acho a que- maioria, acho que é acho 70%, não Se empurraria. eu Assim. se eu não me engano, acho que é... Tem um estudo do Joshua Green, né? Que é um filósofo que trata sobre filosofia experimental e que ilustra esse tipo de coisa que você tá falando. Se não me engano, acho que você tá se referindo a isso. Se eu não me engano. Não Pode ser que sei, eu não esteja sei. errado. Pode ser que eu esteja errado. Que eu esteja lembrando Mas eu errado. sei que a maioria das pessoas que puxariam a alavanca já pensariam duas vezes, assim, Duas sabe? vezes. É. Isso que é legal, né, cara? Então, na sua visão, realmente a religião, assim, a moral existe independente da religião. A moral existe independentemente da religião. Mas ela é afetada pela religião, porque a Sim. religião é cultura. Sim. Sim. Inclusive crenças morais equivocadas. Mas aí que, cara, isso daí é um tema, assim, que realmente é muito... Pode parecer simples pra você, assim, mas eu acho que é bem complexo, assim, sabe? Porque, Mas é. por exemplo, no caso dos nórdicos, velho. Por que que, então, eles estão errados e nós estamos certos, entendeu? Porque no caso ali, as crenças dele, além de serem falsas, né? É um exemplo. Mas por que que são falsos, entendeu? Tipo, pode ser que... Eu concordo que, tipo, enfim, não acredito nisso, mas... Sei lá, cara. Fala aí. É porque, vamos lá. As crenças, a visão de mundo deles, favorece, no caso, com que eles estejam inclinados a acreditar em certas coisas que não são alegações murianas, são alegações não murianas. São aquelas menos resilientes à dúvida e também menos sujeitas à problematização através de dilemas morais ou algo assim, do que simplesmente as mais vivas, as que têm mais vivacidade e resiliência. Né? Que são as que eu mencionei. Então a razão que eles tomam como justificadora para a morte de pessoas é uma razão que está menos sujeito, está mais sujeita a dúvidas murianas. As dúvidas, aliás, dúvidas não murianas, né? Envolvendo os céticos, né? A dúvida dos céticos acerca dessas alegações não murianas, né? Corrigindo aqui. Então, nesse caso, são crenças ali que a gente pode duvidar de uma forma razoável ali. E são elas que estão favorecendo a justificação das crenças, da ideia de que nós estamos justificados, né? Que eles estariam justificados moralmente e sair matando todo mundo pra ganhar o Valhalla. Né? Pra conquistar, né? Enfim, chegarem no Valhalla e coisa e tal, né? Então, esse tipo de crença, ela é irrazoável, entendeu? Desse ponto de vista. Sim. E por que necessariamente, e eu, enfim, concordo que, por exemplo, você deu o caso lá na Alemanha e tudo mais, dos judeus no porão. Por que que nesse caso seria ético a pessoa mentir? Por que que a prosperidade da nação, e eu, porra, discordo totalmente que... Eu concordo que seria ético mentir, né? Nessa Pô, ocasião. salve os judeus, né, pô? Com certeza. Mas eu tô falando assim, do ponto de vista filosófico aqui pra gente entender. Você deu um exemplo extremo. Por que seria ético você salvar as pessoas ao invés... Vamos falar que, tipo assim, o cara que queria pegar os judeus ali estava correto. Por que que ele estava errado, no caso? Tipo, essa é a minha dúvida. Entendi. Porque ele tá favorecendo, no caso, o objetivo dele, ao perguntar pra você, pra obter essa informação, é violar, no caso, os direitos fundamentais dessa pessoa. Sim. Dessas pessoas que estão no porão.
como direito à vida, entendeu? Direitos ali que, no caso, favorecem a restrição acerca do que as pessoas podem fazer com elas. O direito do indivíduo é acima de tudo. Esses direitos é calcado, no caso, em características moralmente relevantes identificadas nesses sujeitos. Por isso que eles são vistos como sujeitos de direito, Sim. ok? Uhum. Você já ouviu essa expressão, inclusive o Fujita, quando ele veio aqui, né? Um abraço pra ele. Ele chegou a mencionar essa expressão, sujeito de direito, né? Essa é uma expressão recorrida no âmbito da filosofia do direito e na filosofia moral. Essa ideia de que essas pessoas são dotadas de direitos morais, ali, específicos, e que não são violáveis ali sem uma boa razão que justifique. Nesse caso, o direito à vida, o direito, no caso, a ter uma vida livre de qualquer intervenção arbitrária na vida deles, e esse tipo de coisa. Sim. Se em algum. Vamos viajar aqui então. Se em algum planeta distante, assim, existisse uma civilização e ela não acreditasse em uma religião, por exemplo, você acha que, primeiro, ela iria prosperar? E segundo, ela iria conseguir criar uma moral boa, assim? Eu acho que é possível. Eu acho que sim. Eu acho que depende. Mas depende também, em certa medida, de certas condições específicas regionais, entendeu? Então, existem certos fatores ambientais que podem corroborar com uma sociedade ser mais propícia a ser próspera e, portanto, desenvolver um nível de consciência moral mais razoável, né? Ou seja, ter capacidade de reconhecer o que são os seus limites de ações e coisa e tal, do que outras. Existem situações onde há um nível extremo de escassez, né, de bens, né, de recursos, onde existe, no caso, uma cultura que é criada em cima desse tipo de situação ali mais violenta e que favorece, no caso, com que seja difícil com que essas sociedades sejam mais prósperas em virtude de certas questões contextuais. Certo. Ok? Então, nesse quesito, depende muito também, né? O que eu posso dizer é o seguinte, que se tiver certas condições específicas, materiais ali, que contribuem para, no caso, o desenvolvimento de uma consciência moral um pouco mais elevada, né, acerca dessas questões, isso pode contribuir para que uma sociedade seja mais próspera do que outras. Ou seja, pode ter níveis de prosperidade a depender da região e das considerações contextuais. Uhum. Ok? Então é por isso que, por exemplo, sei lá, na Somália atualmente, você não tem uma prosperidade tão grande. Em alguns países da África, talvez, mas em outros países, como os países nórdicos, né? Os países nórdicos, você tem uma prosperidade maior. Então, essas condições favorecem, inclusive, com que esses locais tenham menos criminalidade, né? Tenham menos criminalidade, tenham, no caso ali, mais condições de fornecer certos recursos para as pessoas e esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, depende muito. As considerações contextuais locais contribuem em alguma medida se isso vai facilitar ou não das pessoas tomarem consciência moral acerca dos seus atos e das questões envolvidas, né? Interessante. Assim, cara, parece que, por exemplo, essa questão de que, bom, os ateus, eles têm aquele estereótipo, enfim, né, das pessoas que pensam, pô, o ateu, ele pode me matar, enfim, não tem ética nenhuma, etc e tal, né? Eu não concordo com isso. Porém, de certa forma, por exemplo, você é um cara muito inteligente. Geralmente, o ateu, ele tem um pensamento um pouco mais crítico. Por quê? Porque ele nasceu numa cultura onde tem uma predominação ali da religião cristã, ou enfim, seja a religião que for, né? E ele se pondera. Então você tava dizendo, pô, eu quando era moleque, 13 anos lá, ia na igreja e eu comecei a ver incongruências ali e tudo mais, certo? Sim. Mas não são todas as pessoas que têm isso, pelo próprio desenvolvimento do cérebro, né? Então, tem pesquisas lá que falam que os fundamentalistas, por exemplo, eles têm a área do córtex pré-frontal, que é a área do córtex lá onde você toma decisões de inteligência e tudo mais. Não sei exatamente se é menos desenvolvidos, mas eles têm menos efetividade nessa área. Então, eles conseguem ser mais manipulados ali, por exemplo, por manipuláveis, nesse caso. Exato, por pastores fundamentalistas e por tudo mais, esse papo. Então, assim, cara, de certa forma, essas pessoas que não têm esse pensamento, assim, crítico e essa área do cérebro desenvolvida, e o que eu tô falando não é minha... nesse caso, é uma pesquisa, existem pesquisas que falam isso e tudo mais, eles talvez precisem de uma religião para guiar a moral deles, entende? Entendo. Porque como o cérebro pra fornecer os incentivos pra que essa pessoa ela se sinta moralmente motivada a agir de uma certa forma. Exato, ou outra, cara, né? você entende? Aí é uma questão que ela não envolve exatamente o que justifica certas crenças morais,
e nem o que trata sobre a questão exatamente do desenvolvimento da consciência moral, mas sim do que trata na questão da motivação moral, ou seja, se essas pessoas elas têm motivação moral suficiente para agir de forma moralmente correta, né? Então, nesse caso, existem discussões sobre um fenômeno que é chamado na filosofia moral, que é chamado de fraqueza da vontade. Já ouviu falar? Não. Então, a fraqueza da vontade é basicamente aquela ideia de... É basicamente a noção de um desejo seu, né, que você tem, e que você sabe que está errado de acordo com as suas crenças, mas você não se sente moralmente motivado o suficiente pra agir de acordo com aquilo. Então tem pessoas você que pode dar um têm... exemplo? sei lá, eu tô querendo fazer uma dieta, né, pra poder ali engordar, né? Tô querendo fazer uma dieta pra poder engordar, só que daí, sei lá, no meu caso, né, que eu sou magrelo, só que daí eu acabo saindo dessa dieta, eu acabo tendo desejo de comer uma coisa ali que vai favorecer, sei lá, uma piora da minha saúde, né? Aí não vai contribuir com a minha dieta da forma como foi estabelecida pelo nutricionista. Então, isso daí eu estou me guiando pelo quê? Pela minha vontade fraca. Eu sei que o correto é eu me manter nessa dieta, mas eu não tenho força de vontade suficiente, incentivo suficiente pra poder me engajar nessa ação que eu julgo como moralmente correta, ok? Então, essas pessoas, né, que se Isso é encontram... fraqueza da vontade. Fraqueza da vontade, que é o nome. É o conceito que é tratado na filosofia analítica, né? Principalmente na moral. Fraqueza da vontade. Weakness of the will, que é chamado em inglês. E aí, pra pessoa se sentir moralmente motivada a agir de um certo modo, pode ser o caso de que ela precise de certos incentivos ou certas coisas que favoreçam, contribuam, né? Você criar certas condições, né? Você se condicionar ali de um certo modo. Você criar certos hábitos, né, específicos de tentar condicionar seu corpo, tentar Sim. condicionar você a favorecer com que você se prenda, né? Você se alinhe com aquilo que você julga moralmente correto para que você possa agir com base naquilo que você julga correto, entendeu? Então, existe esse tipo de coisa. E geralmente as pessoas, nessa situação que você tá relatando, eu acredito, se encontram nessa situação. Muitas delas, às vezes, sabem o que é aquilo que é moralmente correto, né? De se fazer. Mas muitas delas estão moralmente desmotivadas a agir da forma correta, né? Por assim dizer. Então, muitas vezes essas pessoas elas são informadas de que elas devem ser mais críticas, né? No caso aí dessas pessoas religiosas que são enganadas por pastores, etc. Muitas vezes elas são informadas por outras pessoas, né? Que elas estão sendo enganadas, enfim, que tá ocorrendo essa manipulação religiosa, que tá ocorrendo esse tipo de coisa, mas as pessoas não se sentem moralmente motivadas a reconhecer esse tipo de coisa. Elas até julgam que é correto elas serem mais críticas, elas se policiarem mais nas coisas que elas estão acreditando, dado o nível de exploração religiosa que acontece, elas até estão informadas sobre essas explorações, mas elas não se sentem motivadas o suficiente moralmente a ajustar os seus parâmetros, né, ali, morais, por prol de rechaçar certas atitudes ou certas coisas, né, elas acabam se guiando por certos vieses cognitivos ou coisas assim, e acaba deixando o pastor, né, ou a pessoa lá, que é o líder religioso que tá explorando elas, continuar explorando essas pessoas. Eu Sim. acredito que é isso que acontece. Nesse caso, você acha que Eu acredito que a nesse caso... religião... Ó, Não, então, mas a religião, no caso, nesse sentido, seria a única forma de você conseguir fazer isso? Ou existem outras formas não religiosas de você conseguir vencer essa fraqueza da vontade nas pessoas, assim, que tem esse cérebro mais limitado, assim? Isso não de forma ofensiva, né? Tipo, biologicamente falando, assim, né? Cientificamente falando. Isso não significa que são moralmente inferiores por causa disso, né? Exato. É porque, assim, geralmente quando as pessoas julgam, falam, mas essa pessoa tem um cérebro menos desenvolvido, etc., as pessoas já atrelam julgamentos morais nisso. Né? Sim, exato. Então, esse é menos desenvolvido, né? E coisa e tal, mas não é exatamente isso que a pessoa quer dizer. A gente tem que fazer a distinção entre o âmbito descritivo e o âmbito normativo, ou o âmbito prescritivo e o âmbito mais factual, né? Factualmente descritivo. O que a gente tá dizendo é o seguinte, as pessoas, por conta desses déficits cognitivos, né? Elas vão tender a agir de certas formas. Então a gente precisa fornecer incentivos para elas agirem de forma moralmente correta. Exato. A religião, no caso, é um dos incentivos que muitas vezes funciona pro bem, mas às vezes funciona pro mal, como a questão da exploração religiosa. Às vezes ela fornece um incentivo para as pessoas se permanecerem em comportamentos que são problemáticos para elas mesmas. Entendeu? Embora em outras circunstâncias, talvez em outro tipo de comportamento, isso seja benéfico. Fornece Exato. incentivos ou motivação para elas se engajar em outros comportamentos que sejam socialmente benéficos. Nesse caso, o que a gente tem que fazer é o seguinte: apostar na questão da educação, apostar, no caso, na questão ali da nutrição adequada, né, das pessoas, para que elas não venham desenvolver esses déficits e coisa e tal, né? Que também a questão da nutrição é importante pro desenvolvimento cognitivo e tudo mais. Total. E é isso, né? Fornecer, no caso, recursos, talvez, favorecer, no caso ali, iniciativas que favoreçam ali com que elas sejam motivadas a adotarem certas regras, certos hábitos específicos, né? De ações diárias ou coisas assim que treinem o cérebro dela a ficar condicionado de modo a favorecer com que elas tendam a se comportar de forma que seja de fato moralmente justa e correta.
Nesse caso, você acha que a educação entraria como uma forma Como para uma forma substituir ele? de uma forma de favorecer incentivo. Outra forma de Mas favorecer só a incentivo educação é não. necessária para isso? Eu acho que também alguns níveis de punição, né, de punições específicas em certas regiões, em certas situações, são necessárias. Algumas delas podem ser jurídicas, mas outras que não envolvem exatamente algo criminoso, algo que viole direitos, né, direitos fundamentais das pessoas, né, ah, podem ser feitas, no caso, através de regramentos ou coisas assim estabelecidas em certas instituições que vão favorecer esse incentivo de comportamentos dentro daqueles locais, né? Ou seja, certas regras um pouco mais rígidas que fornecem um incentivo e uma punição, né? Para certos comportamentos ali mais moralmente problemáticos. Eu acredito que o aspecto institucional é importante.